A cada dia que passa, o fascismo da grande mídia aumenta nesse país cada vez mais. O Estadão fez simplesmente um editorial digno de quem apoiou a ditadura e todo tipo de absurdo de um regime autoritário, junto com outros veículos da grande imprensa. Desde a derrocada da Jovem Pan, que deveria ter a sua concessão cassada como exemplo, quer seja pela justiça ou pela canetada do presidente Lula em um momento oportuno, o panfleto golpista disfarçado de jornal vendia sim e outro também, desferindo rasteiras e ataques antidemocráticos contra todas as principais instituições republicanas. Um dia ataca o STF, outro dia ataca a Polícia Federal, que está investigando a tentativa de golpe de Estado. E não vai demorar muito para começar a atacar também a Procuradoria-Geral da República e o Procurador-Geral. Talvez quando isso acontecer, aí encontre o seu destino destrutivo junto à Justiça. O monarca, por exemplo, também taxava os seus ataques contra as instituições e as dúvidas lançadas constantemente e de forma deliberada contra os poderes constituídos de opinião, e acabou por formar contra si mesmo um conjunto probatório que foi capaz de enquadrá-lo em um inquérito por desinformação contra o sistema eleitoral. O sistema eleitoral e a justiça eleitoral não são as únicas instituições que, se forem atacadas constantemente, corroem a democracia e fomentam um discurso antidemocrático, não. Há outras instituições, principalmente o STF, que é o guardião da Constituição e que tem a palavra final em questões de direitos, tendo poderes supremos delegados pela Constituição de anular leis inteiras, parcialmente ou até mesmo modificá-las, para que se ajustem à Constituição se for necessário, uma vez que a Constituição não pode vir a ser mudada pela moda do momento. Dito isto, o Ricardo Capelli, que é secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, criticou o editorial absurdo do Estadão, que, nas palavras do secretário, de forma desavergonhada, ultrapassa todos os limites e insinua nulidades processuais. Capelli também questiona se, por acaso, o jornal quer defender os assassinos de Marielle Franco, ao atacar a Polícia Federal, aparentemente com segundas intenções, e avisou que ninguém ficará impune. E o Capelli está completamente certo ao criticar o Estadão. Quando o Estadão critica o empenho do governo para desvendar o assassinato de Marielle Franco, insinua que as investigações feitas pela Polícia Federal têm fins políticos. O jornal parte da falsa premissa, sem fundamento nenhum, que a investigação deveria ficar no Rio de Janeiro, ignorando a decisão que passou pelo crivo da Justiça e outras instituições que o governo não tem o poder de controlar. O Estadão também mente quando diz que é o governo federal que está levantando a suspeita que a polícia do Rio de Janeiro, comandada por um governo bolsonarista, teria feito corpo mole para chegar aos mandantes do crime. Acontece que nós estamos aqui para desmentir o Estadão, que esqueceu de falar que a ex-PGR disse em uma entrevista à Rede Globo o seguinte: abre aspas para a Raquel Dodge. Me parecia ali que havia sinais muito claros de uma execução sumária de uma defensora de direitos humanos, uma parlamentar. Forças bem poderosas operaram para paralisar o curso correto dessa investigação, da morte de Marielle, não só para identificar os executores, intermediários e mandantes. Fecha aspas. Foi isso que disse a ex-procuradora-geral da República, não o governo. Agora eu tenho uma notícia que há muito tempo as pessoas verdadeiramente de bem deste país estavam aguardando, a vez de Sérgio Moro acertar as contas com a justiça.
Tem um ex-deputado estadual paranaense chamado Tony Garcia e ele vinha fazendo denúncias uma após a outra contra Sérgio Moro, e essas denúncias estavam sendo ignoradas pela turma de Curitiba. Mas pouco tempo antes do juiz Apio ser afastado, ele enviou dados do caso ao Supremo Tribunal Federal, que acabou chamando para si a responsabilidade do caso. Tony Garcia vinha acusando o juiz Sérgio Moro de há muito tempo fazer dele uma espécie de grampo ambulante para obter provas de forma ilegal contra integrantes do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado, entre outras autoridades com foro de prerrogativa de função. E isso estava fora da alçada da Justiça Federal. Porém, agora, com o novo Procurador-Geral da República, tudo mudou e o novo PGR pediu e o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma investigação contra o casal Moro, os paladinos da moralidade, aqueles que lutam contra a corrupção. E todas as provas da manipulação que Sérgio Moro fazia na 13ª Vara de Curitiba está no próprio STF. O juiz Eduardo Apio enviou tudo para lá, arquivos que estavam sob sigilo por mais de décadas. Segundo consta nos autos, os absurdos eram tão grandes que há gravações de Sérgio Moro dando dicas e orientações para o réu que ele mesmo iria julgar. E há muitas provas contra Sérgio Moro nesse processo, porque a PGR escreveu dessa maneira no pedido de abertura, abre aspas, extrai-se do relato que o acordo de colaboração foi utilizado como um instrumento de constrangimento ilegal, fecha aspas. Pessoal, a situação de Sérgio Moro é muito grave, porque tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República diz que existem indícios de que ele usou o instrumento de colaboração premiada para funcionar como chantagem e manipulação probatória. Então, agora, eles, Moro, a mulher dele e os procuradores que atuaram no caso Tony Garcia estão formalmente sendo investigados por organização criminosa, lavagem de capitais, fraude processual, coação e concussão. Um fim muito trágico e melancólico para aqueles que acreditavam que poderiam fazer com a justiça tudo o que quisessem e que jamais seriam julgados ou pegos. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas continuem ligados que logo logo tem mais informações importantes. Até a próxima e fui!